Estava meditando sobre os motivos de oração que nós temos, sobre o que é que nós temos orado, o que é que nós falamos com Deus quando nos lembramos de alguém a quem nós amamos, a quem respeitamos, quem damos valor, o que fazemos de oração pelas pessoas. E algumas coisas são meio óbvias, né? Oramos aí pelas necessidades, pela saúde, pelo progresso e etc. Mas eu queria pegar um texto bíblico para mostrar que há coisas mais profundas pelas quais podemos orar, interceder pelas pessoas. Baseado em Romanos, abra aí a sua Bíblia em Romanos, Efésios capítulo 1, versículo 12 e seguintes. Paulo vem falando do motivo para o que nós somos chamados, que nós somos destinados para sermos para a glória, para o louvor e a glória do Senhor. Ele registra isso no versículo 12 e diz: nós os que de antemão esperamos em Cristo, referindo-se às pessoas de quem ele vinha falando naquele texto. E aí ele passa agora a falar para os que estão ouvindo: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Paulo diz: eu estou falando com o povo batizado no Espírito Santo, gente que foi crente, que se converteu, que entregou a sua vida a Jesus, recebeu o Espírito Santo, e gente que está andando em comunhão profunda com o Senhor. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então ele repete novamente: tudo isso é para o louvor da glória do Senhor, e não para a nossa glória, não para o nosso louvor, porque ele é digno de receber não uma parte, mas todo o louvor, toda a glória, é o que a palavra nos ensina. E agora Paulo vai começar a orar por esta igreja. Eu queria que você prestasse atenção para alguns detalhes, algumas nuances da oração de Paulo pela igreja em Éfeso. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Paulo diz: vocês são uma igreja que ama, vocês são uma igreja que crê, vocês são uma igreja que age, porque o amor não é só um sentimento, ele se transforma em ação, e isso por todos os santos, os membros da igreja. Então ele diz: eu não cesso de dar graças por vós. Primeira coisa que tem que fazer parte da sua oração pela sua família, a sua oração pelos seus amigos, da sua oração pela sua igreja, oração pelo seu grupo de comunhão mais próxima, pela oração pelos seus colegas de trabalho, é lembrar de dar graças, ser grato, dar graças a Deus por como as pessoas estão indo e por você fazer parte da vida dessa pessoa, por você ter tido a oportunidade de conhecê-la, de compartilharem alguns momentos, alguns sonhos, algumas lutas, enfim, dê graças a Deus. Paulo diz: eu sou grato a Deus por vós e eu não cesso de dar graças. Ora, para não cessar de dar graças, o que nos vem à mente é que o motivo que nos leva a dar graças não cessa. Porque se fosse assim: obrigado por esse copo de água, a hora que o copo de água acabou, a impressão que dá: eu não tenho mais que agradecer por aquele copo de água. É o que nós pensamos. Paulo diz: eu não cesso de dar graças por vocês. Não é para vocês, mas por vocês. Valorizar, entender o valor que há na amizade, na proximidade, na comunhão dessas pessoas com você. Conviva assim com as pessoas e seja grato por aquilo que Deus providenciou, que Deus permitiu que acontecesse, e por você simplesmente conhecer essas pessoas. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Você não precisa passar horas e horas, mas lembrar de incluir na oração
estas pessoas. Veja que não era uma igreja de convívio constante de Paulo, ele estava distante, escrevendo para esta igreja, portanto, não era nem aquele povo com quem ele convivia diariamente, mas simplesmente porque eles tinham passado pela sua vida, ele dava graças e ele se lembrava deles nas suas orações. Todas as terças-feiras, nós nos reunimos aqui entre homens, os homens da igreja, as mulheres, entre as mulheres. Alguns participam remotamente por não poderem ter chegado naquele dia, mas nós oramos pelos irmãos, pelas famílias, pelas necessidades e damos graças a Deus por aquilo que Deus tem operado no nosso meio e por esta possibilidade de estarmos juntos com aquele grupo ali. Paulo então diz: eu não cesso de dar graças e faço menção de vós nas minhas orações. Há alguns irmãos que têm o bom hábito de manter uma lista de oração. Outro dia eu achei uma listinha de uns 3 ou 4 anos atrás, e pude constatar lá, dos homens, do nosso grupo, né? E estava vendo lá que a maioria daqueles assuntos ali estavam resolvidos, tratados, Deus tinha passado a régua, vamos dizer assim, né? Tinha resolvido, e eu dei graças a Deus. Deus, obrigado porque eu achei essa lista. Obrigado porque de repente eu encontro esse negócio aqui, olha que maravilha, o Senhor tratou, o Senhor fez, e disse: Senhor, obrigado, porque esses irmãos fazem parte da minha vida, obrigado porque eu pude fazer parte com eles, não só neste momento, mas também neste momento, e porque o Senhor respondeu estas orações. Então Paulo diz: eu não cesso de dar graças e eu faço menção de vocês nas minhas orações. E agora vem as coisas pelas quais ele faz menção nas suas orações. E você vai ser honesto comigo. Você vai dizer se já orou por alguém com este conteúdo, com esta profundidade. Primeiro lugar, versículo 17, olha só. Ele ora e faz menção para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Sabe que nós lembramos de orar e não é proibido, devemos fazer isso. Abençoa porque ele está com Covid, abençoa porque foi viajar, nós lembramos disso sempre, e oramos, e devemos orar. Mas queridos, quem dera não fosse só aquele momento de encontro para orar, mas que nós nos lembrássemos sempre, e aí quando procurássemos aqueles motivos sobre que orar, que nos lembrássemos de expressões do tipo desta aqui: eu oro para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é Deus, Ele é aquele que nos enviou, o que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, Ele recebe toda a glória, que Ele vos conceda espírito de sabedoria. A gente ora para as pessoas terem sabedoria, porque aprendemos, a Bíblia diz: se alguém de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus. Não, o que a Bíblia diz, que não impropera em nada, quando o pedido é desta maneira, é feito assim por sabedoria. Pois bem, Paulo, eu peço, não só por sabedoria, mas que vocês recebam o espírito de sabedoria. Porque quando nós pedimos sabedoria, parece que a sabedoria é para aquele momento, e é. Senhor, ajuda o Zete ali, ajuda o Alfredo, que nessa semana vai ter aquela dificuldade, vai passar por aquela entrevista, vai enfrentar aquela situação difícil com aquela empresa que deu problema e tal. Senhor, dá sabedoria. Sim, é uma sabedoria específica, uma vez que Paulo diz, há um espírito de sabedoria. O Espírito de Deus é um espírito de sabedoria. O Espírito de Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, como ele diz aí, é um espírito de sabedoria. Ser o espírito de sabedoria para nós significa que em muitas ocasiões nós nem vamos nos lembrar de pedir pela sabedoria, porque o espírito de sabedoria vai estar lá presente, nos orientando, nos conduzindo, nos dando as decisões corretas, as palavras corretas, travando a nossa língua quando necessário, ajudando-nos a controlar a língua e mostrando-nos o que está acontecendo por trás, porque ele diz de sabedoria e de revelação. Este é o Espírito de Deus. Às vezes nós achamos que o Espírito de Deus está conosco só para nos dar coisas. Ele está presente porque você e eu precisamos constantemente, continuamente de sabedoria,
para lidar com as questões em casa. Você precisa dessa sabedoria, você precisa dessa revelação de Deus, precisa ter este entendimento das coisas espirituais que estão acontecendo. Quando olhamos para este mundo, hoje de manhã eu joguei a pergunta para os alunos na classe: alguém aqui teria certeza absoluta e poderia afirmar categoricamente, sem nenhuma sombra de dúvida, se esta pandemia foi mandada por Deus ou foi obra demoníaca? E aí, obviamente, a resposta foi um silêncio total, né? Aquele cri, 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 o barulhinho dos grilos, né? Porque não há resposta para uma pergunta dessa. Mas a pergunta seguinte foi: durante, antes, no início, no meio, agora, qual tem sido o resultado disso na sua vida? Não no seu físico, se você pegou ou não pegou, se aproximou disso ou não, se precisou de oração, se você orou por outros, não, mas o que tem trazido a sua vida? Paulo diz: Senhor, eu sei quem eles são, eu sei das dificuldades e eu tenho orado por eles para que o Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, do Senhor, não só das coisas que estão acontecendo, mas como é que ele está agindo, trabalhando no meio disso. Conhecermos a vontade do Senhor, conhecermos o agir dele, conhecermos a forma de ele trabalhar, como é que ele faz com que as coisas redundem para o louvor e a glória dele e para o proveito da pessoa, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem de quem? Da humanidade? Não, daqueles que amam a Deus. Paulo diz: Senhor, faz com que eles conheçam isso. Faz com que estas coisas fiquem claras para eles, que a revelação do Senhor seja presente, e esta é uma promessa bíblica. Deus, desde o Antigo Testamento, dos profetas, ele vem anunciando e dizendo: eu vou anunciar para vocês coisas que vocês não sabem, coisas profundas. Clamem a mim, eu vou responder. Busquem a mim e vocês vão me achar. Eu vou ser achado de vocês. Peçam por sabedoria e eu darei a sabedoria em todo o tempo. Então Paulo diz: olha, eu invisto tempo de oração por vocês, pedindo que vocês, que o Deus da glória conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação. Quantas vezes você se deparou com uma situação que não era exatamente da sua vida, mas de alguém que faz parte desse grupo de amigos, familiares, e você viu essa situação, e às vezes nós ficamos embaraçados entre vários pensamentos. Um deles: vou sair de perto porque aqui não é comigo, vou me enrolar se eu deixar esse negócio pegar. O outro às vezes não, vou dizer que o problema é dele, que a culpa é dele, ele que fez, devia ter agido diferente. O outro o que é que eu digo agora? E o outro há um espírito de sabedoria que nesta hora vai fazer com que fique claro, patente, que este espírito de conhecimento e de revelação está presente em mim agora. Que coisa profunda, que coisa maravilhosa, porque você pode fazer aquela oração: Senhor, resolve essa questão aqui, não é proibido e deve fazer. Mas como é bom quando, além disto, o Senhor diz: olha, mas não seria bom que ou nem tivesse chegado nesse ponto, ou então que pelo menos as coisas tivessem andado no sentido de trazer este benefício espiritual para todos os envolvidos. Para isto, você e eu precisamos que oremos uns pelos outros, para que Deus nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Não é um conhecimento apenas técnico, não é um conhecimento dos atributos de Deus estudados ou extraídos de algum livro, é um conhecimento na prática. Eu conheço meu Deus, sei que Ele está presente e Ele de alguma maneira está agindo aqui, assim, ali ou tal, eu sei que eu posso confiar nisso. Quando Paulo fala, por exemplo, à igreja de Corinto sobre a tentação, ele diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Não é isso que ele diz? Não veio tentação sobre-humana. Toda tentação é dentro do âmbito humano, é suportável, e diz: Deus conhece isso, e juntamente, no momento da tentação, Ele manda o livramento. Para conhecer o livramento, eu preciso conhecê-lo plenamente.
Eu preciso ter esta revelação no interior, de quem é esse Deus que está presente e das maneiras pelas quais Ele age, e ter os olhos abertos, porque este espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle está presente. A gente conversa sobre sabedoria e conhecimento, por exemplo, quando estudamos os dons espirituais. E que maravilha, o dom da palavra de conhecimento, dom da palavra de sabedoria, dons que realmente se manifestam na igreja para que as pessoas sejam orientadas, sejam conduzidas pelo caminho certo, a tomarem as decisões corretas, a andarem no sentido correto. Deus tem feito isso, mas como é melhor quando o espírito de sabedoria e de conhecimento está presente dentro de nós, porque às vezes não há tempo de procurar aquele através de quem Deus está manifestando para a igreja o dom da palavra de sabedoria, ou o dom da palavra de conhecimento, embora Deus possa e deve e vai usar essas pessoas. Você e eu podemos estar cheios do espírito de sabedoria, de revelação e do pleno conhecimento dEle. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Está lembrando de alguém aí? Senhor, dá essa sabedoria para o meu marido, dá essa sabedoria para a minha esposa, dá essa sabedoria para o meu amigo, dá essa sabedoria para o meu irmão, dá essa sabedoria para o meu filho. Senhor, enche o meu filho deste Espírito, pois faz essa oração corretamente, minha irmã. Porque o seu filho precisa muito mais desse Espírito do que ser inteligente para passar nas provas, porque passando ou não passando, este Espírito vai fazer falta, vai ser necessário, se passar para lidar com a nova realidade, se não passar para lidar com a frustração. Este Espírito presente nos traz essa revelação plena do Senhor. Por isso, a oração primeira nossa deve ser como Paulo: eu oro para que vocês transbordem disso. Senhor, eu não vou descansar enquanto eu não for cheio deste Espírito. A gente resume às vezes esta pregação falando de batismo no Espírito Santo. E é verdade, a Bíblia usa essa expressão e está corretíssima. Seja batizado no Espírito Santo. Busque e não descanse enquanto isso não acontecer. Mas as pessoas buscam às vezes o evento, o acontecimento, a bênção de Deus, a unção do Senhor, a obra da graça de Deus. E se esquecem de que aquilo é feito por um motivo, por uma razão. Não é para um evento, pronto, recebi, ponto final. Não. Você não compra um automóvel para colocá-lo na garagem e dizer: eu comprei o automóvel. Você não compra uma peça de roupa para dizer: agora eu tenho essa peça de roupa, e deixa no armário. Se faz isso, deveria usar, viu? Porque vai apodrecer lá. Use, né? Não é assim. Coloca em prática. E Paulo diz: eu peço a Deus que vocês sejam cheios do espírito de conhecimento e de sabedoria, e de revelação, sabedoria e revelação e do conhecimento pleno deste Deus que nos enche do seu Espírito. Conhecer a Deus é resultado, sim, de estudarmos a palavra de Deus, e é resultado de sermos cheios do Espírito. Jesus disse: eu vou enviar para vocês este Espírito. Convém que eu vá para enviar esse Espírito lá do local de onde eu estou indo. Vou enviar esse Espírito e Ele estará para sempre com vocês. Ele vai ensinar vocês todas as coisas. Ele vai fazer vocês lembrarem de tudo aquilo que eu tenho falado. Então, esta busca do resultado da presença do Espírito em nós é o motivo de oração de Paulo por esta igreja. Senhor, eu peço que o meu filho seja cheio do Espírito de sabedoria. Eu peço, Senhor, que a minha filha seja cheia do espírito de revelação, que ela perceba as enrascadas, as armadilhas que estão sendo montadas, preparadas, e que ela tenha o conhecimento pleno do Senhor, para tomar as decisões baseadas totalmente no conhecimento desse Deus. Glória a Deus. Sua oração essa semana vai ser um pouquinho diferente. Vamos adiante, vamos ver como é que Paulo continua orando por eles.
iluminados os olhos do vosso coração. Alguém já viu aí uma foto de um coração? Coração tem olhos. Então, se não pode ser literal, é claro que é uma aplicação que eu tenho que fazer e descobrir o significado disso. O coração, a Bíblia diz, dele procedem as fontes de vida. Mas a Bíblia também diz que o coração é enganoso. A Bíblia também diz que Deus pede, dá-me o teu coração. Então, resumindo, juntando essas passagens todas, o que Deus fala sobre o coração, Ele diz que o tesouro nosso está ligado ao coração, onde está um está o outro. Então, considerando estas coisas, diz aqui os olhos do coração, é para onde as coisas íntimas, as coisas interiores estão olhando. O que é que está pautando as escolhas, as decisões, as escalas de valor que você tem montado? Então Paulo diz, eu peço, Senhor, que os olhos do coração deles sejam iluminados. Quem é que é a luz do mundo? Jesus. Quem é que quer que nós não andemos em trevas e torne isso possível? Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Quando ele fala de abrir os olhos do nosso coração, ele pede, Deus, faz com que eles enxerguem não só o que eles estão vendo, para não tropeçarem, não baterem num objeto aqui ou colar, mas enxergarem o que é que está espiritualmente acontecendo. Para onde estamos indo? E o que é que no meio dessa caminhada física, de decisões, de escolhas, de acontecimentos, de prejuízos ou de vitórias, o que é que no meio disso tudo eu devo enxergar que eu não estou enxergando? Como é fácil nós nos iludirmos com o que nós enxergamos. Olha que coisa estranha, né? Nos iludirmos com os objetos e acharmos que aquilo é tudo. Quando Jesus falou com aquela mulher na beira do poço, já que eu acabei de tomar um gole de água aqui, ela disse, mulher, se você soubesse, se você tivesse olhos no seu coração, se você tivesse pleno conhecimento, você é que me pediria água e eu daria para você água viva, água da vida, e você nunca mais voltaria a ter sede. Mas como ele era cegueta de coração, ela achou que ele estava falando da água do poço. O senhor não tem nem balde. Quem é o senhor para dizer que o senhor ia me dar água? O senhor nem trouxe balde. É a única coisa que ela era capaz de ver. Esses somos nós. Nós só enxergamos a existência ou a ausência do balde. E Deus fala assim, tem tanta coisa para você enxergar. Não é ficar enxergando anjo e demônio por aí. Eles estão por aí sim. E quando alguém vem e diz, fala, eu vi, eu não duvido, mas eu não vivo por aquilo. Eu não dependo disso porque eu sei que eles estão aqui e acolá, eu sei da ousadia do inimigo, eu sei que eu posso dizer, bata em retirada, esteja enxergando ele ou não, porque eu vejo os efeitos, e principalmente porque a palavra de Deus me ensina, e porque o Espírito dá este entendimento, este conhecimento. E é por isso que ao conversar com uma pessoa ou outra, você pode, pelo conhecimento de Deus e destas coisas, com os olhos da fé, enxergar, mas tem mais alguma coisa aqui. Não é somente isso, não é simplesmente uma injustiça, não é simplesmente uma coisa que as pessoas estão fazendo, tem mais coisa aqui, tem luta nisso, e luta espiritual e braba, profunda. São coisas que Deus quer revelar ao seu povo, mas precisamos pelo menos saber que elas existem, e para numa etapa seguinte, começarmos a orar a respeito disso, uns pelos outros. Quero dizer para você que eu gostaria que você orasse por mim, não para que eu pudesse comprar um carro novo, para que eu fosse bem-sucedido financeiramente, ore para que essas coisas aconteçam sempre na minha vida. Bom, orar pelo pastor, essas coisas é mais fácil, porque a gente pensa que é dele que vai vir aquilo que Deus quer falar conosco, não é? Então, Senhor, dá sabedoria para o pastor, não é muito fácil, não é? Mas olha só, pleno conhecimento e iluminados os olhos do coração. Mostra, Senhor, para mim, para ele, para ela, o que é que está por aí,
O que é que eu não estou vendo? Lembra daquela passagem que Deus faz uma mula conversar, falar lá no Velho Testamento? Porque quem era mula, acho que era o cara que estava em cima, que era incapaz de perceber que Deus estava querendo interromper aquela passagem, aquele caminho e tal, né? E de repente faz a mula falar, porque o que estava em cima não estava percebendo, não estava acontecendo. Senhor, abre os olhos. Abre os olhos. Você não gostaria de saber por que é que isso não está acontecendo? Por que é que eu tenho orado sobre isso? Levanta a mão aí, deixa eu ver se tem mais gente além de mim que quer saber. Senhor, me dá. Pois é, este é o tipo de oração. Senhor, me ajuda a entender estas coisas. Mas para isso, eu tenho que ser grato. É o que ele disse aqui. Para isso, eu tenho que saber que existe um Espírito do qual eu preciso ser cheio. Para isso, eu preciso saber que há coisas mais importantes do que aquelas que eu vejo com os meus olhos naturais, coisas que só se veem com os olhos do coração. Por isso, Paulo diz, Senhor, ilumina os olhos do coração deles. Ele não diz, Senhor, faz com que eles cuidem na estrada, observem onde é que estão as armadilhas, os bandidos preparados e tal. Abre, Senhor, os olhos do coração deles. Para quê? Versículo 18 ainda, motivo. Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Nós queremos ter esperança e lemos lá, qual é a definição de fé? Fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Ou seja, está ligado à esperança. Eu não vi ainda, não aconteceu, estou esperando. A fé está olhando para frente, então pela fé eu vejo que está para frente. E a gente é cheio de ter fé em que as coisas vão melhorar, e que isso vai acontecer, que isso nós vamos adquirir, que isso ainda vai mudar. Veja só, que a esperança do seu chamamento. Paulo ora, Senhor, se eu quero orar por uma esperança no coração deles, na vida deles, é que eles estejam esperando coisas relacionadas àquilo para o que o Senhor chamou eles. Por isso Paulo, em outra passagem, diz, Senhor, meus irmãos, eu faço uma coisa, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, não é o que ele diz? Prossigo para as que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo, dizendo, olha, o que passou, passou, e o tão importante é que eu tenho um alvo. Quando Paulo ora aqui, este alvo, ele diz, não é só para mim, todos nós temos um chamamento, todos nós temos uma soberana vocação em Cristo Jesus, e ele diz, Senhor, abre os olhos do coração deles, para eles saberem qual é a verdadeira esperança do seu chamamento. Se eu dissesse para você que você tinha oportunidade de escolher uma casa nova, muito maior do que aquela que você já imaginou, ou os seus filhos andando no caminho do Senhor até que Jesus voltasse. É mais ou menos isso, Senhor, abre os olhos do coração, porque eu sei o quanto é difícil vivermos o que estamos vivendo. Eu sei que no meio do que nós estamos passando, Paulo está dizendo em outras palavras isso, eu sei que é fácil a gente fechar os olhos do coração e começar a olhar pelos olhos carnais, e começar a avaliar somente pelo que nós estamos vendo. Para saberem qual é a esperança do seu chamamento, e mais, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Quando fala em riqueza, Senhor, dá uma melhorada aí na situação financeira, né? As coisas estão difíceis e tal. Paulo diz, tem uma riqueza maior do que essa, que eles saibam, enxerguem e busquem e esperem dentro do seu chamamento a verdadeira riqueza, a riqueza da glória, da herança do Senhor nos seus santos. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus. Deus é o dono de tudo ou de uma parte das coisas? De tudo. Mas a verdadeira herança que nós temos no Senhor não se limita a estas coisas, como Paulo disse, nossa esperança em Cristo se limita a esta vida. Nós somos os mais infelizes de todos os homens. Nós precisamos
para sermos vitoriosos, alegres, bem-sucedidos e cheios do Espírito Santo, precisamos começar a esperar coisas mais profundas, esperar coisas espirituais, como ele diz aqui, esperar saber que a riqueza da glória do Senhor se encontra na herança dele nos santos, no propósito deles, na vocação do chamamento deles, que você, meu amado, que nós estejamos vendo no meio disso tudo que nós vivemos, no meio dessas dificuldades todas, o quanto Deus tem ouvido aquela oraçãozinha que às vezes a gente nem lembra que fez: Senhor, eu quero ver o meu filho no teu caminho, eu quero ver aquele meu amigo salvo. E Deus tem providenciado e permitido que algumas coisas aconteçam, mas os olhos do coração ainda não estão enxergando mais que os olhos físicos, que os olhos que estão na cabeça. Deus quer abrir o seu horizonte, quer fazer com que enxergue mais além e que você possa esperar verdadeiramente aquilo que tem valor. Por isso ele chama de riqueza. A riqueza que há neste chamamento é a riqueza que há na herança dos santos. E eu posso afirmar categoricamente, esta herança não tem um cifrão na frente. Esta herança não se mede por números. Essa herança se enxerga, se vive, se busca, se espera pelo cumprimento da vontade de Deus em cada um de nós. Hoje de manhã conversávamos na classe sobre o seguinte: para quem foi escrita a palavra de Deus? Será que ela foi escrita, inspirada somente para ser lida pelas igrejas? Ou ela foi escrita para a criação de Deus, que inclui todo o ser humano? Na verdade, todo ser que respira e tem inteligência deve se submeter à palavra de Deus, porque este é o padrão para a raça humana. Graças a Deus, porque você e eu parcialmente já entendemos algumas coisas e começamos a andar no caminho do Senhor. Entendemos que era para nós, mas ela não é exclusividade nossa, e agora descobrimos que no meio destes que buscam, que assentam-se nos bancos das igrejas, Deus tem uma vocação mais profunda. Deus tem um chamado mais profundo, para que nós aprofundemos nesse conhecimento dEle, nessa sabedoria dEle, nesta plenitude do Espírito Santo, com os olhos abertos, para que a glória da herança dEle seja vista na nossa vida também. Glória a Deus. Nova pergunta: você gostaria de ser conhecido mundialmente por se tornar um dos homens ou das mulheres mais ricos ou mais ricas que existem no planeta, que já existiram em toda a história, ou um daqueles que mais foi usado por Deus para conduzir pessoas a Cristo e que vão se encontrar salvas lá no final? Não é proibido orar pelas outras coisas, mas elas devem pelo menos vir depois de uma série de valorações corretas daquilo que Deus tem para nós. Por isso ele diz: Senhor, eu quero que eles entendam o Senhor, eu quero que eles entendam a vocação real deles, eu quero que eles entendam qual é esta herança dos santos, de Deus nos santos. E aí a gente entende porque nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Versículo 19: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, nós os que cremos. Não conheceremos a suprema eficácia do poder de Deus enquanto nos limitarmos a buscar estas coisas banais que o mundo está correndo atrás, essas coisas que movimentam a nossa sociedade, enquanto nos deixarmos levar por filosofias de vida que estão por aí, enquanto permitirmos que valores deste mundo determinem quem nós somos e o que é que nós falamos, enquanto permitirmos que estas coisas criem até divisões entre irmãos e irmãs, enquanto permitirmos que teorias que nos são apresentadas determinem se nós vamos amar ou não os irmãos.
irmãos. O amor aos irmãos, a Deus em primeiro lugar, e à igreja e aos demais, estão baseados não naquilo que a sociedade diz, não naquilo que os filósofos dizem, não naquilo que os políticos determinam de um lado ou de outro, mas naquilo que a palavra de Deus diz que você e eu temos. Palavra essa que foi escrita, inspirada para ser lida e vivida e obedecida por todos, mas nem todos querem. Já que você e eu queremos, aprofundemo-nos, queridos, em saber destas coisas. E Paulo diz, para isso, a nossa oração precisa incluir, como diz aqui, para conhecermos a suprema grandeza do poder dele para conosco, nós os que cremos. Glória a Deus. Vou orar por isso na terça-feira. Homens, terça-feira nós vamos orar para que todos nós conheçamos a suprema grandeza do poder de Deus para conosco. Glória a Deus. Grandeza essa que permite que a gente entre num local, às vezes totalmente dominado pelo inimigo, mas bote ele em retirada, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas uma igreja materialista, uma igreja limitada a discutir política, uma igreja dessas não vai expulsar o demônio de onde ele está. Vai apenas reforçar uma parada, ou outro paradeiro, ou outro pedestal, só vai ajudar. Mas uma igreja que entende que deve buscar o supremo poder de Deus, a revelação deste poder, a vivência deste poder, é uma igreja que diz, Senhor, eu não sei o que vai acontecer amanhã ou depois, quem é que vai estar no poder, como é que vai ser, o que eu quero, Senhor, é ter este teu poder em qualquer circunstância, para não só eu ser mais que vencedor, mas para eu poder levar este pleno conhecimento para aqueles a quem eu amo. Por isso eu oro por eles dessa maneira também. Glória a Deus. Amém, queridos? Então está aí a sugestão, vamos procurar estes motivos de oração, outros na palavra do Senhor, já que a gente descobre que é uma mesquinhez muito grande orar por isso ou por aquilo, depois você acrescenta, Senhor, agora além disso, se der para resolver aqui, se eu tenho um probleminha aqui, se Deus já vai ter resolvido até, mas saiba que mais do que aquelas coisas que aos olhos parecem melhores, o que nós precisamos é fazer esse tipo de oração. Suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, conosco, glória a Deus, segundo a eficácia da força do seu poder. Expressão maravilhosa. Como assim? De acordo com a eficácia da força do poder de Deus. Deus é poderoso ou não é? Ele é eficaz ou não é? Ele é supremo ou não é? Ele é forte ou não é? Quer conhecer a força do poder de Deus, amado? Comece a orar desta maneira. Aceite essa oração antes daquelas outras. E diga, Senhor, eu preciso ser cheio desse Espírito. Eu quero que a minha família seja cheia desse Espírito. Você que já cansou daquelas discussõezinhas dentro de casa, daquelas briguinhas por causa de motivos tão fúteis, que você não chora, não sabe se chora por causa do que foi dito ou por causa da situação, você fica tentando achar justificativa, errei lá atrás, onde é que eu errei? Querido, comece a focar nas coisas certas, comece a descobrir para o que é que Deus chamou você e colocou naquele lugar, e comece a pedir, Senhor, eu quero cumprir o meu papel aqui, a minha vocação, para isso, Senhor, me enche deste conhecimento, deste poder, desta capacidade, desta autoridade que tu deste aos que creem. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Ok, o qual exerceu ele em Cristo. Este poder estava em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Este é o poder que Deus quer que você viva. O mesmo poder, preste atenção, é o que Paulo está orando aqui, é uma oração permitida, é uma oração sugerida, é uma oração que deve ser repetida, Senhor, eu quero que o poder que ressuscitou a Jesus e levou Jesus o lugar à tua direita, onde ele está hoje, este mesmo poder haja na minha vida, na vida da minha esposa, na vida dos meus filhos, na vida das minhas netas, na vida dos meus amigos, na vida da minha família. Senhor, este é o poder que eu quero dentro da minha casa.
Glória a Deus. Parece profundo demais, não é? É a oração, meus irmãos, eu oro por vocês todo dia. É oração, perdão, eu não vou dizer banal, corriqueira, pronto. É oração corriqueira, coisa que deveria estar no nosso hábito. Aí você diz, Senhor, também eu esqueci de orar, abençoe ele na saúde, porque ele está um pouquinho adoecido. É assim que deveria ser. Adiante. Poder esse que ele exerceu em Cristo, ressuscitando entre os mortos, fazendo sentar à direita de Deus nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder. Deixa eu perguntar para você, você já percebeu alguma vez, em algum momento, seja dentro de casa, seja numa situação que você viveu, vivenciou, algo que você participou, que havia um espírito de engano por trás? Que havia um espírito tentando trazer uma dissensão por trás, que havia uma tentativa de criar uma situação que levaria a uma nova realidade sem solução. Você já vivenciou isso? É disso que ele está falando. Ele está falando, se você pode, vai ter a sabedoria de Deus para tomar as melhores decisões, cientificamente ou intelectualmente falando, mas Deus quer abrir estes olhos do coração para entender que mais do que impedir que as pessoas se desenvolvam financeiramente, impedir que a saúde se desenvolva, que a ciência, que a medicina, mais do que isso, o diabo está querendo jogar a turma no inferno. Eu não sei quanto tempo as pessoas vão estar dispostas a ouvir esse tipo de pregação. Porque é mais fácil, pastor, dá para o senhor falar de novo daquelas coisas que eu posso reivindicar de Deus, uma nova realidade financeira, um emprego novo. As pessoas vão começar a procurar cada vez mais esse tipo de coisa, porque é um alíviozinho para o seu sofrimento. Agora, quando os nossos olhos do coração estão abertos, nós enxergamos mais longe. Nós começamos a ver, peraí, isso aqui não é tudo. Não sei nem quanto tempo tem isso aqui. A questão é que aconteça o que acontecer, as pessoas precisam ser salvas. Eu preciso ser encontrado fiel lá no final. A minha família comigo. E de jeito nenhum, eu quero ser um entrave para que isso aconteça. Seja por ser um mau exemplo, ou seja, por eu ter deixado de ser cheio deste Espírito Santo. Sabe quando as pessoas são batizadas do Espírito Santo? Não é quando repetem uma série de palavras para enrolar a língua, é quando elas percebem que isto é aquilo do que elas mais necessitam, que isto é o que mais precisam, isto é buscar, pedir, bater a porta, isso é dizer, Senhor, é o que eu mais preciso. É discernir dentro da vida familiar, dentro dos acontecimentos do trabalho, dentro da sociedade, dentro da política, discernir que existe um espírito demoníaco tentando não só atazanar a vida das pessoas, mas levá-las para o inferno. O Evangelho precisa continuar sendo pregado. Os exemplos de vida precisam continuar sendo vistos, e o Espírito de Deus precisa ser buscado, para que o conhecimento pleno do Senhor chegue às pessoas. Não é, tem gente que confunde isso, então eu vou para o seminário estudar. Não, meu amado, não é isso, é conhecer o poder, é conhecer a vivência disso, da prática. Você pode até não entender direito como aquilo funciona. Senhor, eu ouvi falar que tem isso tem, eu quero. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Acima de todo principado e potestade. E aí, quando você percebeu que as coisas estão, peraí, tem alguma coisa esquisita aqui. Não é só a ciência, não é só a doutrina que está sendo defendida, tem alguma coisa a mais. Isso aqui vai terminar mal, vai para um lado ou vai para o outro. Tem alguma coisa no meio, uma intenção pior nisso. E aí eu volto àquela pergunta, não interessa se foi Deus quem colocou, ou se foi o diabo quem fez, não interessa, a verdade é que Deus está querendo levar estas coisas a serem favoráveis, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é todas as coisas são boas
como aqueles que amam a Deus querem, é que elas vão cooperar se nós estivermos com esta atitude, meus amados, buscando o espiritual antes do material, antes do físico, antes até do emocional. Ele estava acima de todo o principado e potestade, mas Paulo está orando, é este mesmo poder que ressuscitou a Cristo e colocou ele lá no alto sublime trono, acima de todo o principado e potestade. Este poder, eu peço a Deus que ele encha vocês desse poder. Sabe o que ele está dizendo? Eu quero que estes meus amigos, meus irmãos aí, estejam acima de qualquer demônio que queira se manifestar por aí, esteja acima de qualquer principado que esteja se estabelecendo, seja no bairro, seja na cidade. O meu povo deve e pode estar lá. Por isso eu oro que o mesmo Espírito que esteve em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, foi tão grande o poder no dia da ressurreição de Jesus, sabia, que gente morta viveu de novo. Começou a aparecer gente viva lá no meio. Tal foi o poder, a intensidade do poder demandado naquela hora para a ressurreição de Jesus, porque ele estava lá pagando o preço pelo pecado de todos nós, e Deus o arrancou daquela situação. Este é o poder que Deus coloca dentro da sua vida, para arrancar gente da morte, para tirar gente de uma vida sem propósito. Mas sabe o que Satanás faz? Ele fica colocando, olha, acho bom você se preocupar com quem vai ser eleito. Acho bom você se preocupar com a situação dessa questão aqui. Eu, essa semana, recebi uma bênção de Deus. Uma questão financeira significativa aí, que eu já tinha orado, já colocado, de repente se resolveu, sem eu entrar na justiça e tal, apareceu, olha, estamos dando baixa aqui, etc, etc. Enfim, resolvida, graças a Deus. E eu quero dizer para os irmãos, durante esse tempo todo, foram 6 anos de espera. Durante esse tempo todo, mais até, porque o evento foi em 2013, então 7, 8, 9 anos quase, né? Pelo menos 8 anos, nessa situação, esperando, né, uma coisa, e aquela coisa não tinha acontecido. E aí de repente veio a resposta de Deus, obrigado, pelo menos isso aí já não incomoda mais, já foi, e não precisa, e eu posso continuar me concentrando nas coisas que são importantes. Mas você já notou como é fácil a gente se distrair por aí? Como aparecem sugestões de preocupação? E até, ouça bem o que eu vou dizer, sugestões de oração. Como assim, pastor? Porque quando a nossa concentração fica nas coisas limitadas ao físico, a uma coisa, necessidade, a Bíblia diz que Ele supre cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Ele já está cuidando disso. Mas a Bíblia diz que há orações que eu tenho que fazer. Quando é que foi mudada a sorte de Jó? Quando ele orava? Pelos seus amigos. Ele começou a pensar, peraí, esse pessoal está falando isso aqui, veio bem intencionado, mas eles não conhecem a Deus. Foi exatamente isso que aconteceu. Jó também tinha falhado, algumas coisas que ele falou, ele também teve um puxão de orelha, aprendeu, conheceu melhor, mas naquilo que ele sabia, ele disse, essa turma aqui está mal. Eu estou mal aqui, perdi tudo, perdi a minha saúde, perdi minha família, perdi os meus bens, mas sabe uma coisa? Eles estão perdendo mais do que eu. E começou a orar pelos seus amigos, levado por Deus a fazer isso. O que aconteceu? Quando ele nem esperava, quando ele nem cuidava daquilo, Deus foi tratando das outras coisas e disse que o segundo estado de Jó foi muito, 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 muito melhor do que o primeiro, com toda a riqueza, com toda a vida que ele tinha. As perdas ficaram, claro. Não voltaram os mesmos filhos. As perdas ficaram. Mas o estado dele, se aquilo fosse a única preocupação, talvez não tivesse acontecido. Mas quando ele descobriu que há coisas mais importantes, vou tratar delas, vou conversar com Deus a respeito delas. E em primeiro lugar, apareceram os seus amigos, gente que não estava doente, gente que não tinha problema financeiro, gente que estava vivendo bem financeiramente, gente reconhecida, eram pessoas renomadas, gente assim, mas que espiritualmente estavam vazios.
O conhecimento de Deus deles se limitava a uma interpretação particular que eles faziam, dizendo, Deus deveria ser assim. Sabe o que nós estamos vivendo na sociedade? Estamos vivendo uma avalanche de ideias de como Deus deveria ser. E Deus só tem uma fonte de revelação precisa, a sua palavra. E tem a natureza dizendo, olha, quem quiser que veja, ninguém pode dizer que não teve conhecimento de que existia um Deus. Basta olhar para as coisas que foram criadas, Paulo diz isso, lá no capítulo 1 desse livro, de Romanos. Ele diz, olha, basta olhar para chegar à conclusão, existe um Deus, e por isso eu devo glorificá-lo. E aí se eu quero, eu posso aprender com estes que estão cheios do Espírito, e posso aprender pela palavra do Senhor. Por isso ele diz, este é o ministério mais precioso que existe. Você e eu fomos chamados para a coisa mais nobre que existe sobre a face da terra, é sermos embaixadores de Cristo. Glória a Deus. Casado, recém-casado, com filho, sem filho, vô ou neto ainda, enfim, não importa. Aonde nós estamos no momento, é ali que a glória, como ele diz aqui, do Senhor pode ser vista. Glória a Deus. Para ir para o final aqui, ele está sentado em cima de principados, potestade, poder, domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Como a gente se preocupa com o que vai acontecer? O poder de Deus é tão grande, que diz, olha, no que está por vir, Ele continua com o seu poder, Ele continua com a sua possibilidade, Ele continua com a sua glória, e Ele completa no versículo 22, pôs as coisas todas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e leia essa última frase. O deu à igreja, Ele deu para a igreja. Você é a igreja do Senhor? Tem certeza? Porque a igreja tem umas características. É claro que eu não estou querendo botar em dúvida aqui, eu estou querendo dizer que a igreja do Senhor tem uma postura esperada, tem uma atitude esperada. Volto a dizer, não sei quanto tempo as pessoas vão suportar esse tipo de pregação ou vão procurar, não sei, porque os locais que vão se encher cada vez mais serão aqueles com o discurso de que você vai receber tudo que você quer, tudo de melhor e tudo do bom, e aquele discurso dizendo, Senhor, Deus já te deu do melhor e do bom. Você tem um poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos e o colocou lá em cima e deu a ele um nome que está em cima de todo principado e potestade. Você acha que essas coisinhas aí deveriam abalar você? De jeito nenhum. Deveriam te dar olhos abertos a ponto de saber aonde aquilo está interferindo, o que é que está acontecendo, porque isso é revelação e como agir, sabedoria da parte de Deus. Que coisa maravilhosa. Glória a Deus. Você quer isso ou não quer? Eu quero muito e descubro cada vez que eu tenho menos disso. Quanto mais a gente avança no conhecimento, quanto mais a gente avança nessa revelação, mais a gente descobre que tem muito ainda a ser conhecido. Por isso ele diz, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, não há um limite para isso. Mas por que é que eu vou ficar limitado naquilo que eu já tenho, se ele diz que este mesmo poder eu posso trazer a plenitude dele à sua vida? Glória a Deus. Ele o deu à igreja, a qual a igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. É na igreja que a plenitude do poder de Deus é vista, que a plenitude da vida do Senhor é vivida, graças a Deus, e graças a Deus por esta igreja. Graças a Deus pelo interesse comum dos irmãos, de conhecermos mais e mais e mais profundamente a Deus, de andarmos nesta caminhada, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, diz a palavra. Como é que vamos conhecê-lo se nós ficarmos travados no nível da superfície, naquilo que é visível? Aprofundemos-nos, mergulhemos neste oceano desconhecido das coisas de Deus ainda, mas que pelo menos o referencial ele diz, olha, tem um poder aqui, que é o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos e que o elevou às alturas. Este mesmo poder, ele
deu a sua igreja. Então o que eu devo estar, meus amados, envolvido em fazer é conhecer este poder, receber este poder e saber o que é ser igreja do Senhor. Como é que o corpo de Cristo age? Qual é a vontade, o desejo de Deus? Por exemplo, quinta-feira nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Ceia é celebrar o corpo de Cristo, entre outras coisas. Quando partimos o pão, então o seu lugar, no dia que a ceia é celebrada, não é em casa assistindo, sei lá o que, mas hoje vão começar a passar tal coisa no Netflix, ou no Prime, ou sei lá em que, não é lá o seu lugar é no meio da igreja, porque Ele deu a sua igreja, Ele não deu a indivíduos aqui e acolá, Ele deu para a igreja, não há como usufruirmos desse poder fora da igreja. Então, meu querido, meu conselho, esteja com e na igreja, é ali o seu lugar. O diabo vai, mas ali fizeram isso, mas você viu aquilo e tal, meu amado, aquilo não é a igreja, aquilo são coisas superficiais e aquilo é a lorota, é a mentira, é o engano do inimigo, tentando afastar você do caminho santo, do caminho eterno, da condução de Deus para as coisas que verdadeiramente têm valor, que são eternas e que incluem o poder sobrenatural do Espírito Santo. Glória a Deus, daquele que criou todas as coisas, daquele que sustenta todas as coisas, que as mantém em ordem até o dia de hoje, e daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Fique de pé e nós vamos orar. Você em casa, ore também conosco neste momento e diga o quanto você quer este poder. Pode vir aqui à frente, colocar-se de joelhos e dizer: Senhor, eu preciso. Isso significa que se você não foi batizado no Espírito Santo ainda, significa que você vai estar dizendo: Senhor, eu quero ser batizado no Teu Espírito, eu quero ser cheio. Se você já provou, já passou por isso, vai dizer: Senhor, eu preciso viver este poder diariamente, eu preciso, Senhor, ser conduzido por isso, eu preciso ter essa interpretação, essa ideia e buscar em primeiro lugar este reino de Deus, a sua justiça. Senhor, mais do que qualquer outra coisa, o que eu preciso é ser cheio deste entendimento, cheio dessa sabedoria, cheio deste conhecimento, cheio desta revelação do Teu Espírito Santo em mim. Glória a Deus. Quer ter uma família bem-sucedida? Quer ter um ambiente adequado dentro de casa? É sendo cheio do Espírito Santo. Quer ser o melhor empregado que você pode ser? É sendo cheio do Espírito Santo. Quer ser a melhor mãe de família? É sendo cheio do Espírito Santo. Quer ser o melhor marido que você pode? É tendo hombridade, sendo cheio deste Espírito Santo que tem poder para fazer você se calar e falar na hora certa. Que coisa maravilhosa. Você quer isto? Vem orar, meu amado. Você em casa também. Vamos orar.